Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte: são os seus pés velozes para derramar sangue e coisa. E nos seus caminhos, versículo 16, há destruição e miséria. Ó Pai, quão bom seria que nós tivéssemos pecadores e mais pecadores, conhecendo o que Tu falas, não o que eles querem, o que Tu queres que eles saibam. E Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor é tão bondoso, nos deu esta oportunidade de trilhar Tua palavra, de ver as maravilhas deste livro e pedir ao Senhor Tuas misericórdias para os nossos cultos, para o culto nesta noite, para que Tu sejas glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Hoje eu quero tratar, irmãos, sobre pés assassinos. E eu sei que os irmãos talvez nem pensaram na organização desse livro de Romanos, né? Mas Paulo está concluindo aqui o que ele tratou a partir do capítulo 1, versículo 18 em diante. Ele está falando de quê? Quem são os gentios? Quem são os judeus? Será que não tem ninguém bom? Não, ele responde. Todos estão assim, na mesma situação. Ele conclui o assunto que ele expõe nesses 3 primeiros capítulos, falando, todos estão debaixo do pecado. Agora, queridos irmãos, o que é que você espera de pessoas, a raça caída debaixo do pecado? Espera alguma coisa boa? Não. É o que nós chamamos a doutrina da depravação total. E eu e você não temos lugar para orgulho, não. Nós éramos assim. Agora, queridos, vamos examinar aqui o que Paulo diz. Nós já aprendemos várias coisas aqui. Eu não sei quantas mensagens eu já dei nisso aqui. Eu mostrei para os irmãos, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. 5. Domingo passado, acho que 15 dias atrás, eu preguei sobre veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Está nos seus lábios. E hoje, irmãos, o versículo 14 é uma conclusão do versículo 13. Os irmãos estão olhando? Estão acompanhando aí? E o versículo 16, versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. Este aqui conclui tudo. Só que expande mais. Os irmãos estão percebendo? O que Paulo está querendo dizer é que não envolveu somente a capacidade de pensar. Por quê? Você pode olhar uma pessoa, eu olho para fulano de tal, o Antônio, é uma boa pessoa. Mas nós olhamos a mente? Não. Nós olhamos a aparência. Nós olhamos o viver social dele. Bom pai de família. Tá? Ele não é crente. Mas olha ele, a vida dele. Trabalhador, luta para conquistar o pão de cada dia, quer arrumar a vida, quer ganhar mais,
quer ter mais posses. É errado isso? Não. Não é nada. Mas, irmãos, o mundo todo trabalha assim. Tem pessoas sociáveis no mundo. Eu sempre falei para os irmãos que em Sodoma era assim. Tinha pessoas boas, do ponto de vista social. Mas quando Deus rasga o verbo e fala, ele mostra mais além disso. Os irmãos perceberam que nas últimas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a última, esta agora, mostra com clareza o homem na boca e nos pés. O que ele fala e por onde ele anda. E hoje eu quero tratar sobre pés assassinos. Será que eu tinha, antes de me tornar um crente em Cristo, eu tinha os pés prontos para matar? Tinha sim. Então eu vou tentar passar aí para os irmãos, tá? É uma metáfora que ele usa aqui, dos pés assassinos, para revelar os atos de forma hedionda e vil, revelando o horror de um coração onde reina o pecado. Tudo provém do coração. Não é do diabo, não, irmãos. Deus nunca vai justificar você e condenar o diabo. O diabo já é condenado. Ele já é um herdeiro do lago de fogo. Deus trata com os homens. Você não vê nenhum um versículo aqui, nenhum tratando sobre o diabo. Em Romanos nenhuma vez fala, por incrível que pareça, né? 16 capítulos, nenhum trata sobre o diabo. Porque Deus está lidando com seres humanos. O diabo é um anjo? Tem personalidade? Tem. Mas os homens também têm. Então, cada um de nós é responsável. Então, Deus sempre está dirigindo ao homem ou à mulher. Aquele que pecar, então, eu pequei, tombei. Vamos lá? Então, queridos irmãos, o que aprendemos de imediato nesta frase? É o seguinte, tem 4 coisas aqui que eu introduzo o assunto. A primeira é, o que vimos apenas em palavras, até agora, abstratamente, nós vamos ver em atos. Né? Agora, por exemplo, vamos relatar aqui, usar a exemplificação do meu netinho, né? Os pais estão ali com eles, pegaram desde o nascimento e tal, estão conduzindo, ele aprendendo. Agora ele está começando a circular, andar, falar, e agora é que vão ver os atos. Né? Deus mostra agora os atos. E ele faz só usando 2 partes do corpo, a boca e os pés. Vamos lá. Segundo lugar, o que vemos quando os atos não são consumados? Deixa eu repetir aqui. Quando os atos não são consumados, é que são revelados em palavras. Os irmãos perceberam? Então tem 2 observações aqui que os irmãos podem entender. Quando os atos são revelados nos atos, nos pés, nas mãos, às vezes nós não vemos em palavras, mas vemos nos atos. Por exemplo, você talvez não vê um ladrão manifestar que ele é ladrão, mas você vê nos atos dele. Ele roubou. Você talvez vê uma pessoa muito boa, ele não é um assassino na palavra dele, mas nos atos, olha o que ele faz. O contrário também funciona. Eu não vejo a pessoa nos atos, mas vejo em palavras, ouço. Olha o que ele fala. Então, o que a Bíblia diz é que a boca transborda. Eu exagerei, coloquei um superlativo aqui. A boca transborda o que tem no coração.
E é do coração que faz os pés andar para fazer o que tem que fazer. Em terceiro lugar, vamos voltar um pouquinho antes de falar desse terceiro lugar aqui. Veja o que Jesus Cristo quis dizer. Ele diz, lá em Mateus, que quando alguém tem ódio de outro, ele já é um assassino. Os irmãos perceberam? Eu não vejo nos pés, mas eu vejo nos atos. Agora, os irmãos entendem bem. Por que a Bíblia em Efésios, por exemplo, a carta que estamos estudando pela manhã, Deus fala, lance de vós, jogue fora toda ira, toda amargura. Então ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo que aqueles apetrechos, vamos dizer assim, aquelas armas terríveis que nós tínhamos antes, agora como crentes nós pegamos essas armas e fazemos o que com elas? Jogue fora. Os irmãos perceberam agora? Então, vamos lá. Outro detalhe é a rapidez dos pés para derramar sangue. Mostra quais são as reais intenções dos homens nesta vida. São seus pés velozes para derramar sangue. Então, quais são as intenções? As intenções estão dizendo o quê? Estão dizendo que os motivos meus, os motivos dos homens, são terríveis em relação ao próximo. Ele não só derrama o sangue no sentido literal, ele derrama no sentido de fazer, de fazer do seu próximo uma vítima dos propósitos satânicos dele. Perceberam? Quando Amnon estuprou sua irmã, ele assassinou a moça. Porque ele a usou para os seus propósitos nefandos, malignos, carnais, infames. Está vendo? E foi tão infame que o próprio irmão dele o matou em vingança. Os irmãos perceberam como determinados atos a lei de Deus coloca juntos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Está percebendo? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, as bens do teu próximo. Por quê? Porque todas essas atividades influem em matar. Perceba bem, queridos irmãos, onde quero chegar? É que se eu não tenho intenção de honrar a Deus no meu viver, eu estou matando o meu próximo. Os irmãos entenderam agora? Se eu não estou dando aos meus aqui aquilo que é da glória de Deus, eu estou tendo meus pés assassinos. Porque eu estou prejudicando. Os irmãos vão perceber que no final, vamos dizer assim, na totalidade daquilo, é assassinato. Se os irmãos olhassem os judeus nos dias de Cristo, eles vinham para Jesus. Eles vinham querer ouvir. Eu quero ver o que ele está falando. Eu quero ter o que ele faz por nós aqui. Ele cura os enfermos. Ele dá vista aos cegos. Ele ressuscita mortos. Ele multiplica os pães. Mas no final, vamos dizer assim, no seu total, eles pegavam pedras para matar o Senhor. Isso é o quê? Olha o resumo de tudo. Eu não quero ele. E o ódio de não querer alguém é assassinato. Vamos agora para o último coisa dessa introdução. O que nós não podemos ver na aparência, nós o vemos no coração. Os irmãos perceberam? Então aqui está, queridos irmãos, lidar com o ser humano, se não for
aplicação do que Deus falou, nós estamos gerando e treinando assassinos para o mundo. O que faz com assassinos aqui? O lugar deles, normalmente, é na prisão ou numa sentença de morte. O que Deus vai fazer com os homens no final, se eles não se converterem? Pena de morte eterna. Os irmãos perceberam? Então, lidar com os homens, se não for do poder de Deus, tanto para criar os filhos, tanto para andar, tudo, se não for pelo poder de Deus, nós estamos misturados, envolvidos em assassinos, com assassinos, digo. Ah, você quer dizer, pastor, então todo mundo mata? Mata, potencialmente. Olha os apóstolos, os profetas. O que aqueles homens tinham? Eles tinham uma palavra para dar, eles tinham uma missão de Deus, e eles queriam ouvir o que eles queriam. Quando eles ouviam o que Deus estava falando, eles queriam matar os profetas. E fizeram assim com muitos deles. Está vendo? Então vamos para eu dei a introdução, vamos para o primeiro ponto. No primeiro ponto, eu vou mostrar essa disposição, eu chamo de disposição assassina dos homens. Eu vou usar algumas ilustrações aqui. A primeira, nós vemos a perversidade de Caim com seu irmão Abel. Está vendo? Veja, irmãos, o que acontece. Onde está o espírito de assassinato? É porque fulano de tal não gosta de alguém? Não é a origem do problema. A origem do problema é eu não aceito o caminho de Deus. Pronto! Está aí a suma de tudo. Quando eu odeio a Deus, eu vou odiar quem é de Deus. Vamos supor que Abel não se convertesse. Os dois se uniriam, Abel e Caim, para um propósito só. Os irmãos perceberam agora? Veja então o que acontece. Quando Davi foi chamado por Deus, um moço sério, um moço que Deus o elegeu para a salvação, imediatamente o espírito de Saul se envolveu no assassinato de um homem que Deus chamou para ocupar o trono. Está vendo? Os pés velozes para derramar sangue. Olha Saulo de Tarso, irmãos. Veja a vida dele antes de se converter. Ele era um homem religioso. Ele frequentava a melhor religião de Israel naquele tempo. Mas o que aconteceu? Quando ele ouviu de Cristo, o espírito de assassino, os pés velozes começaram a andar para procurar. Quem é esse Nazareno? Eu vou matá-lo. Está vendo? Quando ele se converteu, os seus amigos e participantes da mesma fé passaram a querer matá-lo. Todo o problema dos homens é com Deus. Se não for resolvido com Deus, eles têm todo o potencial para matar uns aos outros. Vamos a um outro discernimento disso aqui, queridos irmãos. A lei universal de Deus é contra o assassinato. Veja, o que é que Deus disse para Noé? Noé foi o primeiro regente do mundo naquele tempo, depois do dilúvio. Deus falou o quê? Qualquer um que matar outro deve ter seu sangue derramado. Matou alguém? Paga com seu próprio sangue. Por quê? Matar um ser humano, irmãos, é como dar uma facada em Deus. Porque, originalmente, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então você está matando alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando assassinaram Cristo, assassinaram aquele que é o próprio Deus. Está aí, queridos irmãos, o auge do espírito de assassinato dos homens. Em segundo lugar, houve leis
criadas por Deus para inibir o derramamento de sangue quando era sem causa alguma. Tá? Por exemplo, matar alguém de propósito, na lei de Deus, era para pegar o homem e matá-lo. Não tinha conversa, não. Tirou o sangue de alguém, tirou a vida de alguém, ele teria que ser morto. Era a lei de Deus. Então, querido, a Bíblia sempre fala que o sangue sem causa derramado perverte, contamina a terra. E o que Deus fez em Israel? Deus, quando o povo entrou no território onde iria morar, Deus instituiu 6 cidades refúgio por causa disso. Quando alguém matava outro sem querer, vamos supor que o irmão Francisco e o irmão Jailson estivessem trabalhando juntos, de repente serrando uma madeira ou cortando com o machado escapasse da mão do Jailson, pegasse na cabeça do Francisco e matasse na hora. Não foi culpa dele. Então ele corria para a cidade de refúgio, onde achar abrigo. Incrível como Cristo é a cidade de refúgio para acolher pessoas que mataram de propósito. Encontrar refúgio nele. Né? Outro detalhe aqui que eu coloco aqui em terceiro lugar. Nosso Senhor mostra que essa atitude de matar está no coração. Nós já vimos sobre isso. Por isso que Jesus confrontou aqueles fariseus. Se no teu coração tiver ódio de alguém, você já assassinou. Se você desprezar alguém, vamos supor, chamar alguém e tratar alguém porque ele tem uma aparência feia ou um corpo deformado e você tá com desprezo, você já tem os sinais de alguém que vai ser jogado no inferno. Porque você está desprezando alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Impressionante. Zombar, desprezar, xingar, por apelido, por zombaria e desprezo o seu próximo. Tudo isso fizeram com Cristo. Tudo. Vamos para o segundo ponto, irmãos. Como se manifestam as intenções criminosas? Como se manifesta? Eu tenho aqui, para falar para os irmãos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mostrar isso rapidamente. Pontos, né? Primeiro, manifestam num intenso ódio por ver alguém correndo à busca da salvação de Deus. O quê? Os irmãos já perceberam? Eu tenho um livro de histórias contadas para jovens sobre o que acontece nas tribos onde é pregado o evangelho. Eles estão sempre concentrados na religião, nos costumes. Um jovem se converteu, o pai o matou. E nós temos várias histórias sobre isso. Perceba, irmãos, nós temos orado aqui por convertidos. Quando alguém quer procurar a verdade, se não for a mão de Deus, Satanás vai atrás, usando um parente, um amigo, para tentar impedir que ele se converta. E uma vez que ele se converte a Cristo, ele passa a ser um alvo de ódio. Você quer ser odiado pelo mundo, se converta. Alguns falam assim, depois que converter vai melhorar. Não. Se você foi convertido com Jesus da nova era, o mundo vai lhe abraçar. Mas se você converter ao Senhor da glória, ao Cordeiro amado, você vai ser odiado. Porque a santidade dele implicará no seu viver. Puxa! E aí você vai abandonar os maus caminhos, a tortuosidade deles, o modo de falar deles. Eu já citei daquele homem que bebia. Ele era um ferreiro. E ele bebia. Quando ele se converteu, o pastor orientou. Quando vier o desejo de beber novamente, de usar pinga,
você clama a Jesus. E ele fez isso. Ele estava cantando o hino lá no seu serviço. Quando os amigos chegaram, souberam que ele era crente, pegaram-no, seguraram e tentaram levar o cheiro da pinga no seu nariz. E ele conseguiu sair deles e pegar o martelo e quebrar aquela garrafa de pinga. É assim que acontece, queridos irmãos. O mundo odeia o Senhor. Jesus falou o quê? Eu mandei profetas, vocês mataram Jerusalém. Falou com a cidade. Ele contou a parábola do homem rico que mandou o seu filho. Eles mataram. O mundo odeia quem? É o seu vizinho? Pode ser. Mas ele odeia Deus. E esse espírito assassino é terrível. Especialmente porque o ímpio quer fazer o que ele quer. Segundo subponto aqui, num profundo rancor por causa de discriminação. Os irmãos lembram dos irmãos de José? Porque o pai não tratava os filhos como tratava José. E aqueles moços, ao invés de cuidar do irmão, quiseram matá-lo. Fez o pai sofrer com a mentira de que ele tinha sido morto. Quantos anos Jacó viveu chorando de luto pelo filho? Os irmãos percebem o espírito de assassinato? Também, irmãos, quando homens querem encobrir do público seus atos perversos, eles dispõem a matar. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, em pouco tempo tornou-se um homem segundo o coração do diabo. Em pouco mais de um ano, Davi se tornou um homem terrível. Um herói se tornou um covarde. Quando ele se uniu com aquela mulher, teve relacionamento com ela e depois mandou matar o marido para encobrir sua culpa. Transformou um homem de Deus no adúltero e assassino, com consequências gravíssimas, que até a sua morte, ele nunca mais foi o mesmo. Outro detalhe, irmãos, a ambição por posição. Os irmãos sabem o que acontece na política. E no emprego também. Às vezes você está no emprego e as pessoas têm ciúmes. Foi assim com a vida de José, lá, ou Daniel na Babilônia. Por quê? Aqueles homens tinham inveja dele. José era um homem de um espírito excelente, fiel, honesto, santo. Mas aqueles funcionários públicos queriam tirá-lo para ganhar posição. E tramaram o meio de destruir, tirar a vida de um homem inocente. Não fosse a mão de Deus, ele teria sido esmigalhado pelos leões. Olha, queridos irmãos, o que acontece. Veja a vida de Abimeleque. Os irmãos já leram ali em Juízes capítulo 9, quando aquele homem, filho de uma prostituta, quis o quê? Quis a posição de ser rei em Siquém. E o povo colocou-o como rei. Ele matou todos os seus irmãos. Todos. Para ninguém concorrer. Olha o espírito de assassinato de um homem, irmãos. É o que traz hoje a nós neste país. O desejo por posição, o desejo de tomar o que os outros têm, o desejo de roubar, o desejo de estar por cima de tudo, dominando as pessoas. Queridos irmãos, deixa Deus soltar o espírito de assassinato. E vocês
vão ver o que é que os homens são capazes de fazer. Outro detalhe, irmãos. Lembra de Azael? Eu já citei ele para os irmãos. Está no capítulo 8 de 2 Reis. Quem era Azael? Ele era um criado do rei. Ele trabalhava para o rei. Era aquele que recebia a ordem. Mas quando Eliseu olhou para ele, falou, você vai ser rei da Síria? Ele falou, eu? Sim. Não demorou muito, ele voltou para o palácio, pegou um cobertor molhado, matou o rei ali na cama dele e tomou o trono. Está vendo? Basta Deus liberar. Solta as feras. Os homens no pecado, eles são feras terríveis. Basta abrir a jaula. E eles saem terrivelmente. Se Deus não controlar, eles vão matando uns aos outros. Você sabe que você era assim? Você sabe que você não amava seu pai? Nem sua mãe? Nem seus irmãos? Você sabe que você tinha um espírito de derramar o sangue de todos? Foi porque Deus não lhe soltou. Que se ele soltasse, você o faria. Outro detalhe, irmãos. Lembra quando Deus tirou a paz na união do exército de 3 nações? 3 nações se uniram para ir atacar Jerusalém no tempo de Josafá. O que Deus falou? Não faça nada. Fique cantando. Vai naquele vale lá, vale da bênção. Fique cantando lá. E Josafá levou o povão todo para lá. Vamos, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai puxar uma espada, não. Deus falou para a gente cantar. E começaram a cantar, cantar e cantar. O que aconteceu? Deus soltou os 3 exércitos. E um começou a matar o outro. Não precisou ninguém usar espada. Os 3 exércitos se uniram um contra o outro e matou todo mundo. Queridos irmãos, são seus pés velozes para derramar sangue. O final dos tempos indicará esse poder assassino que há no coração dos homens. E sabe de uma coisa? Hoje eu vejo os pastores mais procurando estruturar a família. A preocupação é com isso. Um homem com uma mulher casado. Não se faz isso, irmão. O problema do homem não é problema no lar dele. O problema do homem é se ele se converteu. Se ele se converteu, tudo bem. As armas dele são tiradas do coração. O problema dele é o grito de guerra contra Deus. Então, se ele não se converteu, ele não pode amar a esposa. Como é que alguém que tem um espírito de assassinato pode amar sua esposa? Como é que uma mulher que tem um espírito de derramar sangue vai ser submissa ao seu marido? Não consegue. Nem amar seus filhos. Se Cristo não entrar no coração, nós não temos homens piedosos. O que faz a diferença, irmãos? É alguém da religião batista? É alguém que fez uma decisão? Não. O Espírito de Deus habita em você. Cristo reina no seu coração. Olha, queridos, Jesus disse o quê? Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Porque de agora em diante vai acontecer isto. Aquela irmã vai encontrar oposição do marido. Eu não quero que ela vá na igreja. Eu não quero que aquele homem vá na igreja. Eu não quero que meu filho se converta, não. Vamos ser contra ele. Eles preferiam o quê? Que ele fosse para um bar, que ele fosse beber, que ele fosse com os amigos, que eles fossem fornicar, que eles fossem qualquer coisa, menos ser de Jesus. E olha o que o Senhor vai fazer na grande tribulação. Olha, queridos, eu estou terminando agora da gente arrumar o livro sobre o Evangelho em Apocalipse. Eu nunca escrevi nada sobre grande tribulação. Não é meu feitio, meu modo de trabalhar. Mas eu vejo em Apocalipse, a partir do capítulo 6, o começo da grande tribulação. Vai até o capítulo 19.
E ali, o que é que Deus faz? Ele tirará a paz da terra. Os irmãos perceberam? Quando ele tirar a paz da terra, o que vai acontecer? Só morte. Morte, morte, morte. Um matando o outro. Eu quero agora partir para o terceiro ponto. A disposição assassina dos homens contra Deus. Por que essa disposição? Porque eles se revoltam contra quem? Contra o reino de Deus. Não dá para unir, irmãos. Estão tentando fazer isso aí, no que chamamos aqui ecumenismo. Não tem jeito. Você aliar o Deus da Bíblia com o Deus do Espiritismo, com os santos da Igreja Católica, contra o budismo, com o budismo, você associar isso, não tem jeito. Agora veja, queridos, o que eles vão fazer? Eles estão tentando pegar tudo que é do reino de Deus e puxar para a terra e dizer, vamos tornar isso mesquinho, vamos pisotear nisso, vamos tentar fazer do ouro bijuteria. Eles querem fazer isso, queridos. Mas sabe de uma coisa? Por quê eles fazem isso? Eles são contra a mensagem santa. Eles não toleram o reino de Deus. Então vamos lá. Eles estão continuamente armados e usam determinados armamentos, até religiosos. Os irmãos sabem, milhares de crentes foram assassinados brutalmente pelo catolicismo. Eu tenho um livro que conta vários atos inimagináveis, cruéis, do catolicismo contra crentes, matando-os. Sem falar o que o comunismo fez, matando milhares e milhares de homens crentes e mulheres crentes, pastores, servos de Deus. Pasmem, a nação de Israel matou milhares de profetas de Deus. Jezabel usou o trono para exterminar com os servos de Deus. O que, meus irmãos? Jesus advertiu os discípulos para enfrentar o mundo. O que eles enfrentariam? No último versículo do capítulo 16, ele diz, no mundo tereis aflições. Vocês serão perseguidos por causa da justiça. Ele fala em João, capítulo 15. Saulo, voltando a ele estava armado até os dentes, querendo pegar Jesus. Então, queridos, quem pode? A mensagem do Evangelho pregada é o confronto entre quem? Escute, se eu pregar uma mensagem fora da cruz, uma mensagem social, autoajuda, eu vou ter hoje o mundo ao meu favor. Parabéns, pastor Davi, você prega bonito. Mas sabe, queridos, a mensagem do Evangelho não é o confronto entre Davi Sena e o mundo, nem Elias e o povo de Samaria, nem Jeremias com o povo judeu. A mensagem do Evangelho é o confronto entre Cristo e os homens. Como é que a Bíblia descreve isso? Eu sei, queridos, que vocês não oram, não estão orando para Deus intervir. Porque enquanto o poder de Deus não vem, não adianta. A luta do homem é contra o Rei da Glória.
E agora, eu levo vocês, rapidamente abram o Salmo 45. Aquele salmo descreve o que nós não podemos ver. Vamos lá? Abre lá em Salmo 45. Veja, irmãos, esta oração. Eu já citei esse salmo aqui, mas os irmãos precisam ver para crer. Olha o que diz. Aqui é um salmo profético, irmãos. Falando da noiva. Quem é noiva? Quando nós olhamos aqui, nós vemos o povo de Deus. No Velho Testamento, ela é chamada a Virgem de Israel. Diz o quê? De boas palavras transborda meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Olha o que ela está falando. Quem é Jesus para mim? Nós cantamos os hinos hoje, maravilhosos. Quem é? Quem é que faz o evangelismo? Quem é o pregador por excelência? Eu sou apenas instrumento. Paulo foi apenas um instrumento. Pedro foi apenas um instrumento. Grandes pregadores que houveram na história foram apenas instrumento. Mas olha quem faz o trabalho. Olha o versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Hoje nós queremos encantar o mundo e ficar deslumbrado com grandes pregadores. Ou estão elevando grandes pregadores. Ou estão procurando torná-los mitos na história, ou estão querendo elevar o homem, né? Mas nota o que a noiva diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Ah, ele vai dar autoajuda? Não. Ele vai pregar o que você quer ouvir? Não. Ele não fez assim e nem faz agora. Ele é apenas, eu sou apenas instrumento. Ele é o pregador. E ele diz o que aqui? Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou graça. Agora não é graça. Eles não estão falando graça. É graça. É graça. Só fala de graça, pastor. Não fala de outras coisas, não. Não, mas que é graça? Olha o que diz. Por isso Deus te abençoou para sempre. Veja então o que ela pede. Versículo 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. A pregação de hoje é: ó anticristo, pega um ramalhete de flores e vai levando de igreja em igreja. Vai passando o perfume do amor para todo mundo. Vai levando esta mensagem de amizade, essa mensagem que flerta os corações das pessoas. Não. Cinge a espada no teu flanco, herói. Põe aqui a espada na bainha. Você vai entrar em guerra agora. Os irmãos perceberam? Veja então. Cinge a tua glória e a tua majestade. Olha, queridos irmãos, cinge, ó Senhor, a tua glória. Nós queremos isso? O evangelho é o evangelho da glória de quem? De Paulo? Não. De Davi? Não. De Charles Spurgeon? Não. O evangelho é a glória de Cristo. Então o evangelho faz o homem tremer. O evangelho fere o homem. Então, queridos, olha o que ela diz. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória. E cinge a tua majestade. É o grande Senhor. Nós queremos um Jesus melhor. Nós queremos um Jesus moderno. Não, ele é majestoso, Senhor. Olha o que diz, irmãos. E nessa majestade, cavalga prosperamente. Pela causa de quê? Tem duas coisas aqui. Pela causa da verdade e da justiça. Os irmãos estão percebendo? As duas coisas. Qual é o evangelho que nós pregamos, irmão? Qual é? É o evangelho bobo de hoje? É essa mensagem que eles estão pregando hoje para agradar a multidão? Não. É o evangelho da justiça e da verdade. Olha, queridos irmãos, o que a Bíblia proclama. E agora vamos ver o ato dele? Veja.
As tuas setas são agudas. Os irmãos querem ouvir o quê? Vocês querem vir na igreja para ouvir o quê? Para beber um pouquinho de água com açúcar? Ou querem ver as flechas de Deus? Os homens hoje estão querendo isso. Estão querendo ouvir palavrinhas bonitas. Eu te amo, tchau, tchau. Vai em paz. Vai, tá tudo bem. A paz do Senhor. Graça e paz. Tá todo mundo assim. Vamos divertir. Vamos abraçar. Vamos dar um beijinho. Tchau, tchau. Não. As tuas flechas são agudas e penetram o coração de quem? Tá vendo aí? O coração dos inimigos do rei. Então, veja bem, você no pecado, você não é amigo do Senhor, você é inimigo dele. Tá bom? Então, vivendo no pecado, a flecha do evangelho, quando sai da boca de um homem que está pregando a verdade, ela vai ferir você. Eu já vi pessoas fugindo da igreja, porque as flechas atingiram o orgulho, a vaidade, rasgou o coração. Ah, fez sangue sair. Fez! Mas qual o propósito? É matar quem? Matar o velho homem. Ferir. E olha o que diz. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. E o que acontece? Os povos caem submissos. Não tem outro jeito. Se o velho homem não tombar, não teremos homens e mulheres que se levantam submissos. Você viu Judas? Morreu no pecado. Porque o amor dele era o dinheiro. Pedro chegou perto do abismo ao negar o Senhor. Oh, que coração terrível tem o homem. Ele quer a todo custo evitar o cordeiro. Mas você sabe quem aparece em Apocalipse? Primeiro, o cordeiro. Depois ele aparece como leão. Sim, essa é a mensagem. E escute, quem pode lidar com inimigos? Eu não posso. Eu estou na batalha. Paulo entrou e ele sofreu terrivelmente. O resultado foi o pescoço dele cortado. Foi assim com muitos servos de Deus que morreram por causa dessa causa bendita. Se atinge Jesus a fúria dos homens, elas vão atingir a gente. Sabe disso? Escute, homens e mulheres agora estão no coração em batalha contra o Senhor, contra o reino dele e contra a salvação dele. Eles estão dizendo no íntimo contra Deus. Queremos viver em nosso conforto. Queremos viver em nossa idolatria. Queremos continuar na prática do adultério. Queremos fornicar mais. Tudo o que temos é nosso. A terra é nossa. O mar é nosso. O ar é nosso. O planeta é nosso. Então, Jesus, saia da frente. Saia, pastores. Saia. Deixe o caminho livre para nós. Senão, mataremos. Queridos irmãos, olha o que aconteceu quando Josué entrou em batalha contra Jericó. Não era simples. Abre o portão. Deixa o povo se render a Israel. Não. Eles fecharam tudo. Fecharam o portão. Colocaram guardas. E o povo ficou ali. Ninguém vai nos pegar. Porque eles estavam lutando
pensando que Deus era como qualquer outro ser humano. Estava lutando contra Deus. Oh, queridos, você sabe, e quando Jesus vier, ele vai mostrar para os inimigos as mãos que eles furaram. O lado dele que foi perfurado por uma lança. São os seus pés velozes para derramar sangue. Eles pegaram e enfiaram uma coroa de espinho na cabeça para derramar sangue. Mas ele vai voltar com a coroa de ouro, de glória, para mostrar que ele é exaltado. Então, queridos, não tem jeito. Se o Senhor não entrar em guerra contra os homens, são os seus pés velozes para derramar sangue. Não pode haver paz no mundo. Quando a religião está proclamando paz, e não o evangelho, é o evangelho da glória que proclama paz. O príncipe da paz, vinde a mim, caia aos meus pés. Caia, jovem, adolescente, mulheres, meninos, meninas, homens, caia aos pés do rei, não tem outro jeito. Senão, você vai continuar assim. E o terror que espera os inimigos. O que o rei da glória vai dizer? Amarrai-os. Mandará quem? Os anjos. Amarrai-os e lançai-os no lago de fogo. Meu tempo não dá mais, mas eu vou rapidamente terminar esse ponto final. Cristo aparece como príncipe da paz. Alguém que representa os homens no céu, está salvando perdidos. E ele veio para arrancar esse coração perverso e conceder-lhes um coração cheio de temor. Aos santos a ordem vem do Senhor, para que lancem fora toda ira, toda vingança, todo ciúme, toda inveja, todo ódio, todo desprezo, porque essas atitudes são punhais e facas em nossas mãos. A ordem é que nós vençamos o mal com o bem. A ordem é que agora sejamos tomados por um espírito de compaixão e de bênção no tocante aos nossos inimigos, sem perder de vista a atitude de punição e juízo. A nossa paz proclama paz com Deus e não com o pecado. Tramar paz com o pecado é guerra contra Deus. Tramar guerra contra o pecado é a paz com Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração.